O suicídio hoje é visto como um problema de saúde pública no mundo todo, mas você sabia que durante a nossa história nem sempre foi assim? Então acompanhe o vídeo de hoje que eu vou falar um pouco mais sobre isso. Se você ainda não se inscreveu no canal, não perde tempo e faz isso agora. O suicídio sempre foi um fenômeno muito importante estudado na nossa sociedade de uma maneira geral. Antigamente, na era primitiva, por exemplo, o suicídio muitas vezes era visto como um ato de honra. Na cultura viking, por exemplo, a morte, em batalha, a morte em sacrifício era vista como algo era visto como algo para um bem maior. Os guerreiros glorificavam a morte em batalha e haviam como um sacrifício que o levava ao encontro dos deuses. Na Grécia Antiga, por exemplo, de onde a gente tem as datas aí dos primeiros registros referentes à história do suicídio, o comportamento de autoextermínio muitas vezes era tido como algo de nobreza, algo para ser glorificado, apesar de que a gente tem alguns registros também que falam, depois de uma crescente racionalização, que falam o contrário a respeito disso. Durante o passar do tempo, ainda no período do início da civilização na Grécia Antiga, os filósofos já racionalizando sobre ele, apesar de alguns verem esse comportamento como algo positivo, já havia uma crescente racionalização a respeito disso, colocando o suicídio como algo negativo, como algo problemático para a sociedade de uma maneira geral. Alguns filósofos já traziam a interpretação de que o suicídio, na verdade, ele era algo negativo, porque era como se eu, guerreiro, estivesse abandonando o meu posto e deixando o restante da sociedade em perigo. E quando eu fazia isso, eu tomava essa atitude, na verdade eu não era um herói, e sim eu trazia um problema maior para a minha sociedade que eu deveria proteger. Quando eu abandonava meu posto de guerreiro, isso enfurecia os deuses. Platão, um outro filósofo muito importante, defendia o suicídio em situações muito extremas. E quando a sociedade deixava de ser algo natural, deixava de oferecer condições para uma vida natural. E um outro filósofo que a gente pode citar é o Sêneca, por exemplo, que cometeu o suicídio. Da mesma forma que Platão, ele afirmava que o suicídio era um ato aceitável a partir do momento que o modo de viver-se em sociedade deixava de ser algo natural, tornava-se algo problemático. Durante a Idade Média, com o advento aí do pensamento religioso em relação à razão, nós tivemos uma mudança da interpretação acerca do suicídio. Então, com uma visão mais religiosa, a gente pode citar, por exemplo, Santo Agostinho, que falava que a vida era um presente de Deus e que ninguém tinha o direito de tirá-la. O suicídio, nesse momento, era visto como um crime contra a sociedade e principalmente um ato demoníaco. Já na Idade Moderna, com o crescimento aí do renascentismo, de pensamentos e correntes filosóficas culturais como o iluminismo, por exemplo, esse pensamento a respeito do suicídio mais uma vez voltou a ser modificado, tendo em vista que o suicídio começou a ser estudado, e aí eu coloco junto o crescimento também da sociologia enquanto ciência. O suicídio ele começou a ser estudado como um fato, como um fenômeno social que precisava ser encarado como tal. Um pensador muito importante para a sociologia, o Émile Durkheim, falou bastante disso e colocou isso como algo muito importante em seus estudos. Ele tratava o suicídio e brigava por isso, que a sociedade precisava encarar o suicídio como um fenômeno que estava inerente à natureza humana e que acontecia todas as vezes que a sociedade falhava. Ou seja, o suicídio ele era um produto da própria relação existente entre as pessoas dentro de uma civilização, dentro de uma sociedade. O suicídio em si estava intimamente ligado com a falta de coesão social que um determinado grupo tinha. Atualmente, o suicídio é visto como um problema de saúde pública que deve ser enfrentado pelos governos, pelas organizações de saúde, pela sociedade de uma maneira geral, como um problema que realmente deve ser prevenido, deve ser combatido. É um fenômeno complexo que exige estudo, que exige a humildade
e o reconhecimento de que se é realmente um problema e que a gente precisa atacar esse problema da forma correta, da forma mais assertiva possível. Gostou do vídeo? Então se inscreve no canal que toda semana tem um vídeo como esse.